Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal Plenamente Psicanálise. Nosso tema hoje é inteligência emocional. O que você conhece sobre inteligência emocional? Irei explicar nas formas gerais o que significa isso. E esse tema foi pedido por um acompanhante aqui do nosso canal Plenamente, o Fábio. Muito obrigado, Fábio, por este pedido. Ele fez uma solicitação para que a gente falasse sobre inteligência emocional. Vamos lá, acompanhe agora aqui no canal Plenamente Psicanálise. Inteligência emocional. Muito bem. Eu sou Francisco Bieniacheski, psicanalista, pedagogo e especialista em psicologia transpessoal. Então, falaremos sobre inteligência emocional. O que é isso? Inicialmente, não era esse termo utilizado, porque se trabalhava muito na década de 60, 70, mais ou menos por aí, a expressão emocional, como a pessoa expressa sua emoção. Então, inicialmente foi nesta linha o desenvolvimento para chegar até o que nós temos hoje em dia, né? Então, depois ela passou a ser uma inteligência social, compreender e motivar uns aos outros em grupos, em família, na questão profissional e por aí vai. Na sequência, Howard Gardner colocou as inteligências múltiplas, que trabalhou o intrapessoal e o interpessoal, aquilo que é interno seu e aquilo que é no relacionamento interpessoal com as demais pessoas. Howard Gardner foi a primeira vez que procurou entender os próprios sentimentos, motivações e medos que todos nós temos. Então vejam que este tema está intimamente ligado com as emoções. Por isso se chama inteligência emocional. E todos nós temos esse desenvolvimento. Às vezes, entre aspas, tropeçamos nas nossas emoções. A raiva, o ódio, o medo, a angústia, ou mesmo a alegria, né? Ou mesmo ainda o amor. Então, a inteligência emocional está ligada justamente às emoções. E como trabalhar com essa grande força? Porque nós temos duas. Uma são as emoções e outra é a razão, onde ela é mais analítica, né? Ela faz uma visão da realidade, né? A questão racional pelo pensamento, né? E não pela emoção. Então são duas forças. Aqui trabalharemos a inteligência emocional, né? Qual a importância da inteligência emocional na nossa vida? Bom, Daniel Goleman popularizou o tema facilitando a sua compreensão, né? Ele é um grande estudioso nesta área e ele trouxe uma facilidade maior para o grande público entender o que significa a inteligência emocional. Foca-se muito no comportamento humano e no funcionamento do cérebro, né? Sempre margeando, sempre considerando as emoções que nós vivemos todos os dias e todos os momentos da nossa vida. A nossa personalidade mais a habilidade vai nos dar o quociente emocional, que é o QE. Nós temos o QI, que é o quociente de inteligência, e nós temos também o QE, nesse caso aqui, quociente de emoção, o emocional, né? Lidar com as emoções é muito mais importante do que simplesmente ter e processar informações. Tão importante é isso, gente, que hoje, para você, por exemplo, trabalhar com máquinas, com internet, enfim, com sistemas, não é tão difícil, né? Você pode, inclusive, ter um manual, e esse manual vai explicar passo a passo. Já as emoções não tem um manual, porque as emoções são muito flutuantes. Uma hora está embaixo, em cima, alegre, triste, com raiva. Então essa variação de emoções acaba também dando resultados diferentes. Como nós fazemos uma linha média para que as emoções não fiquem tão flutuantes?
é praticamente impossível nós controlarmos as emoções, porque às vezes acontecem fatos na nossa vida e lá se vão as nossas emoções. Às vezes você começa o dia muito bem, no meio da manhã, da tarde, em algum outro momento, acontece algum fato triste, algum fato que te irrita e por aí vai. Então isso, gente, é a variação da emoção na nossa vida. Como trabalhar isso, né? Então, nós temos algumas competências para gerenciar o sentimento. Isso é muito importante. Gerenciar o sentimento, porque ele virá. As emoções virão. Não é isso que aconteceu já com você em algum momento? Né? Você já não teve assim uma perda de ações devido às emoções? Ficou com raiva? Pessoas chegam inclusive até a cometer assassinatos no momento da raiva, especialmente se tiver uma arma. Significa que a emoção está instável, né? Diante daquele fato, entre aspas, ela perde a cabeça. Então, como controlar essas emoções, né? Como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui eu vou passar algumas reflexões de como a gente pode trabalhar um pouquinho em nós as emoções. Primeiro, perceber suas emoções. O que você está sentindo? Aquilo que você sente, às vezes não representa aquilo que está acontecendo perto de você, né? Então, às vezes você está com muita raiva, mas não é a emoção mais adequada para aquele momento, porque as pessoas que estão perto de você não tem nada a ver com aquela história sua. Então você não pode descarregar a raiva em cima dos outros, né? Ser grosseiro, mal educado, como a gente fala no jargão popular, né? Soltar as patas, né? Então, gente, nós precisamos identificar essas emoções. O que você está sentindo? Alegria, felicidade, raiva, angústia, medo, né? Tristeza, tédio. Tudo isso está nos nossos dias de vida. Sempre vamos ter isso. Então não é o que vai chegar até nós, é o que nós vamos fazer com aquilo que está com a gente ali. Quais são os gatilhos de cada uma das emoções? O que significa isso? O que está te levando a ter essa emoção? Qual foi o fato gerador? Por que você está com isso? Às vezes a gente diz assim, poxa, estou com uma raiva, estou sentindo uma coisa tão ruim, não sei por quê. Tem uma razão. Alguma coisa te trouxe nesse sentimento. Precisa pensar e procurar resolver aquela situação que está te perturbando, não é? Conhecer e controlar as emoções. Volto a dizer, não é não sentir as emoções. Sentir, ok, mas se for uma emoção ruim, como raiva, ódio, nós precisamos transformar ela para que ela não nos consuma, né? Para que ela não acabe com a gente, através de uma atitude ruim que nós vamos tomar. Então, não é o que ela vai chegar até nós, é o que nós vamos fazer a partir do momento que sentimos essas emoções, né? Precisamos, então, ter uma automotivação. Conhecer e controlar essas emoções. Então, eu vou fazer um controle meu, né? Em outros momentos, a empatia. Colocar-se no lugar do outro, para que a nossa emoção se equilibre. E não simplesmente julgar o outro a partir do nosso ponto de vista particular. O que será que o outro está sentindo? Por que ele está tendo aquela atitude? Isso estabelece o diálogo. Quando eu escuto o outro, quando eu percebo o outro, né? Ah, mas eu não aceito que seja assim, onde já se viu, como é que essa pessoa pensa assim? Ué, mas o outro é o outro, e eu sou eu, né? Então, existe a minha verdade, existe a verdade do outro, e muitas vezes existe a verdade, que não é nem a minha e nem a do outro. É uma verdade universal. Então, gente, precisamos pensar sobre isso. Atualmente, o relacionamento interpessoal é extremamente importante, inclusive em contratações de empresas, né? Na convivência humana. O relacionamento é muito importante muitas vezes, do que a própria técnica do trabalho, porque ela é fácil. Tem um manual, você lê e resolve. Mas o relacionamento interpessoal, este muitas vezes é um nozinho na nossa vida, não é mesmo? Experimentamos diferentes tipos de emoções o tempo inteiro, né? Precisamos identificar e tratar, como eu já comentei antes, né? Os sentimentos, muitas vezes, são contagiosos, tanto para o bem quanto para o mal. Se deixarmos que aquela emoção tome conta de nós, possivelmente vamos tomar uma decisão errada. Tanto a raiva quanto a alegria. Os dois extremos são perigosos, nós sempre precisamos ter o equilíbrio.
tá? Não tome nenhuma decisão quando estiver com muita raiva e também não tome muita decisão quando estiver com muito alegre, porque são emoções que nos desestabilizam, né? Isso é preciso ter um controle. Aí vem o lado racional para equilibrar isso, tá certo? Qual gatilho emocional aquela situação gerou, né? Por que você está nessa emoção? Analise, verifique, né, para você poder sair dessa emoção aí. E por fim, a resiliência e a criatividade diante dos fatos, que é como eu vou resolver aquela situação. Tá certo? Então, gente, a inteligência emocional tem a ver com as nossas emoções. O que estamos sentindo, os fatos que nos trouxeram esse sentimento e o que nós podemos fazer com eles, tá certo? É muito importante que nós estejamos no controle e não as emoções. Senão, com certeza, os resultados serão ruins. Quando você estiver muito emocionado, tanto com raiva, com alegria, com medo, com angústia, identifique isso. Respire, procure caminhar, procure se acalmar, sair desta emoção para poder tomar uma decisão correta. Perfeito? Que achou do tema? Comente aí. Fábio, muito obrigado pela sugestão desse tema. Muito obrigado mesmo. E você que está assistindo nosso canal, se tiver algum tema para que nós possamos desenvolver aqui, nos envie, né? Aí está o nosso e-mail, plenamentesempre@gmail.com. Manda um e-mail para nós ou aqui no próprio canal. Deixa aí embaixo nos comentários um tema que você gostaria que a gente tratasse aqui. Faremos com muito carinho. Muito obrigado e até a próxima!